você corra ou interrompa a explicação, mas apenas para que você caminhe para a conclusão, certo? Então, vou aqui declarar aberta a sua banca. Declaro aberta a banca de defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Thales Gabriel dos Santos Souza, cujo tema é Dissonância Legislativa na Aplicação da Lei de Execução Fiscal. Thales, pode iniciar sua apresentação pelo tempo regulamentar. Boa noite. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar a professora Fernanda Prata, notável orientadora que me auxiliou na concretização do projeto, e também a professora Mirella, de Prática Trabalhista, que me sinto honrado em estar sendo avaliado por ela. Bom, para introduzir aqui a defesa desse trabalho, eu vou citar o conceito de tributo, estabelecido no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é a prestação pecuniária compulsória que será cobrada instituída e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, além também de ser o valor do tributo em moeda ou que possa nela ser exprimido. Bom, na esfera federal, o tributo será exigido para garantir a autonomia do Estado e para também garantir a efetiva atividade estatal. Logo, no caso de inadimplemento dos tributos, o Estado poderá requerer o adimplemento. É nesse caso que, em 22 de setembro de 1980, publicou-se a Lei de Execução Fiscal. A execução fiscal Lei número 6.830, traz para a gente o seguinte: o crédito tributário não extinto ou que não obteve a sua exigibilidade suspensa será cadastrado por meio da certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa terá a natureza de título executivo judicial e se tornará matéria ou petição inicial para o processo de execução fiscal. Exaurido as tentativas de adimplemento dos tributos na via de iniciativa e cadastrado por meio da certidão de dívida ativa, o Estado poderá recorrer ao Judiciário para formalizar o adimplemento dos tributos. Bom, estabelecido certidão de dívida ativa, o processo de execução fiscal iniciado, o devedor poderá, através dos embargos à execução fiscal, arguir sua defesa. No artigo 16 da Lei de Execução Fiscal estão estabelecidos requisitos para a oposição dos embargos. Dentre esses requisitos está o prazo de 30 dias a partir do depósito judicial ou da prova da fiança bancária ou garantia e da intimação da penhora. Através dos embargos, o devedor arguir toda a matéria útil de defesa e os documentos e o rol de testemunhas. Mais especificamente, eu trouxe nesse trabalho o parágrafo 1º do artigo 16, que estabelece a inadmissibilidade dos tipos de a execução no caso de não garantia do juízo. Essa exigência traz uma insegurança jurídica que a gente vai tratar conforme eu for falando para vocês. Primeiramente, eu gostaria de estabelecer a importância dos princípios constitucionais, e não só eles, também a Constituição. Eu estabeleci essa importância ilustrando através da pirâmide keynesiana, que coloca a Constituição Federal no Supremo Normativo. Nesse caso, a execução fiscal, enquanto norma infraconstitucional,
estará abaixo da Constituição, como o próprio nome diz. Mais especificamente, os princípios a que eu trouxe para tratamento neste trabalho foi o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o princípio do contraditório em ampla defesa. Primeiramente, o princípio da inafastabilidade da jurisdição vai dizer para a gente o seguinte, como eu posso resumi-lo? É o seguinte, ainda que compete ao judiciário a jurisdição, todo aquele que se sentir ameaçado ou lesado no direito terá acesso aos órgãos judiciais. Esse princípio existe para transpor barreiras no acesso à justiça. Barreiras estas como as custas processuais, como exemplo. A gente imaginando um litígio onde a gente tenha uma parte hipossuficiente organizacional que frequentemente postula nos litígios judiciais, a gente vai identificar que esse princípio vai garantir um efetivo acesso à justiça e sem seletividade econômica ou educacional, por exemplo. Agora a gente parte para o princípio do contraditório em ampla defesa, onde o princípio do contraditório a gente pode extrair de um brocado que diz o seguinte: audiatur et altera pars, ou seja, a parte contrária também deve ser ouvida. E na ampla defesa, a gente vai estabelecer o seguinte: a defesa não será feita a bel prazer. Pelo contrário, ela vai utilizar todos os meios e elementos de alegações e provas no tempo e limites establecidos na lei. Desta forma, o princípio do contraditório da ampla defesa vai garantir às partes do processo a ampla participação na forma da convicção do juiz. Bom, estabelecido o parágrafo 1º do artigo 16, estabelecido os critérios dos princípios constitucionais ora citados, a gente vai partir para a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 16. A constitucionalidade se tem a partir de que a exigência dessa garantia do juízo vai ferir diretamente o roteiro constitucional. Ou seja, ainda que seja critério substancial a oposição de embargos à execução fiscal, a Constituição te garante acesso à justiça e aos meios de defesa. Esse tipo de inconstitucionalidade trata da inconstitucionalidade material, ou seja, o conteúdo da lei infraconstitucional, visto a lei de execução fiscal, está compatível ao texto da Constituição. Essa é a ideia que a gente tem de inconstitucionalidade material. E por que é importante a gente analisar essa inconstitucionalidade, essa dissonância? Porque essa Constituição estabelece não apenas dano material, mas social, porque ao garantir os princípios e garantias constitucionais, estamos garantindo a manutenção do Estado Prático de Direito. Logo, como sabemos que não podemos ser convictos com essa situação, é que eu trago para esse trabalho a jurisprudência. Se trata de um julgamento especial no 1487772, STJ, relator ministro Gurgel de Faria, publicado em 12 de junho de 2019. Eu trago à análise o voto do relator excelentíssimo ministro Gurgel de Faria. Ele traz em seu voto o ressalto de que o direito ao acesso à justiça e o direito ao contraditório e à ampla defesa estabelecidos na Constituição Federal e
tendo em vista que o STJ, no seu papel de cumprimento de leis e também dos princípios constitucionais, terá de intervir nesta situação. Ele elenca ainda em seu voto que negar provimento aos embargos à execução, neste caso, é negar o direito de defesa e condicionar apenas ao rico. Thales, já caminha para a conclusão, por gentileza. Já estou finalizando. Logo, dessa forma, a gente cria a possibilidade de admissão dos embargos, ainda que não esteja garantido o juízo. Essa decisão é isolada e irrecorrível, traz alívio ao tema e não apenas via nas futuros casos análogos a este, mas ratifica a ação dos princípios constitucionais citados neste trabalho. Passo a palavra para a banca. Thales, parabéns pela sua apresentação. Vou passar a palavra para a professora Mirela para tecer as considerações dela sobre o seu trabalho e apresentação, desde já agradecendo a ela pela gentileza em compor a banca de vocês, né, como um todo. Mirela, muito obrigada. Bom, boa noite, professora Fernanda. Eu que agradeço de ter a honra de participar aqui da banca do Thales, né? Thales que defendeu fervorosamente o seu tema, né? Então, parabéns pela apresentação, Thales. Leve todo esse fervor para uma sustentação oral de um tribunal, né? Que você vai se dar muito bem. Não, mas parabéns mesmo pela ordem de ideias, pela forma de apresentação das suas ideias. A gente tem o mesmo problema no direito do trabalho, no processo do trabalho. Os nossos embargos também, eles não são... isso é uma discussão também no processo do trabalho, porque se a execução não tiver toda garantida, os embargos não são admitidos, e aí seria ou não uma forma de cerceamento do direito de defesa, né? Então, é um problema que semelhante aí nós também temos no processo do trabalho. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: você acredita que, tirando essa exigência de garantia, é possível reduzir o impacto das execuções fiscais ilegítimas, por exemplo? Bom, retirando a exigência dessa garantia, eu tenho certeza de que iremos ter o acesso à justiça aos menos suficientes economicamente. Logo, a única certeza que eu posso ter, através da retirada da exigência, é que isso será cumprido. Não sei se entendi muito bem a sua pergunta, era mais ou menos nesse ponto que você quis questionar? Sim. Obrigada, Mirela, pela pergunta, Thales, pelos esclarecimentos. É um cenário bem difícil, né, Mirela? Ainda mais a gente, assim, a Mirela mais do lado aí por outro lado da moeda, eu no lado da advocacia vejo, às vezes, clientes, execuções totalmente infundadas, que não têm execuções totalmente infundadas, mas que não conseguem se defender porque não está garantido. E no tributário nós temos multas exorbitantes que elevam em muitos valores das execuções fiscais e as partes não têm condição aí de garantir. É isso, Thales. Peço licença para vocês agora, para podermos, eu e a Mirela, deliberar sobre a sua banca, e daqui a pouco a gente volta. Licença. Arrasou, amigo. Parabéns, viu? Obrigado. Que isso? Que? Sua internet tá travando aí. Queria, mas tentei. Que tentou, foi, arrasou. Não, tá, parabéns. Você tava bem tranquilo, né? Oi? Tava bem tranquilo, né? Nada, minha fala alta é que esconde um pouco o nervosismo. Entendi. Não, mas apresentou muito bem, parabéns. Obrigadão.
Aham. É? Para relaxar o ombro agora. Relaxado. Tá tenso, né? Ai, para. O ombro tá Partiu o duro, 10º período, relaxa. amigo. Ah, E galera, desligou a câmera. Agora ligou. se tiver 110, você vai ganhar 110. Se Deus quiser. Ai, ai. Oi? Tá. Hum? Hum? Thales, retornamos, vou fazer a leitura da ata da sua defesa. Ata de defesa do trabalho de conclusão de curso, Escola de Direito do Centro Universitário Newton Paiva. Aos 8 dias do mês de julho de 2020, às 22h10, reuniu-se a banca examinadora para fins de avaliação de defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Thales Gabriel dos Santos Souza, cujo tema é a dissonância legislativa na aplicação da Lei de Execução Fiscal. Após as arguições dos membros examinadores, o parecer final é aprovado com nota 100. Parabéns, Thales, sucesso para você. Parabéns para você, sucesso, parabéns pela pesquisa, pela dedicação, pela temática. Fico feliz em ver, como a Mirela bem ressaltou, um orador tão fervoroso, né, Mirela? É bom de ver, assim, uma pessoa com muito ânimo para defender as temáticas, e assim eu também me sinto, quando eu falo e ninguém me escuta, sabe? Eu vou lá e bravamente vou tentando defender. A gente precisa de ter bons oradores natos como você, assim, no direito, e eu tenho certeza da carreira exitosa que você vai desempenhar.
Então, parabéns pela conquista, sucesso. E, claro, publicaremos seu artigo, assim como você já manifestou interesse. Vamos trabalhar aí para essa publicação. O convite fica aqui registrado. Muito obrigado, professor. Estou muito feliz mesmo. Assim, por mais que eu tenha me esforçado bastante, eu não esperava uns 100. Então, assim, eu estou muito feliz, bastante feliz. E agora eu tenho a certeza de que eu estou no caminho certo para a minha formação. E excelente por ter sido avaliado por você e pela Mirella. São pessoas que eu respeito bastante no direito. Que bom, tá? Fico feliz também por ter participado aí da sua trajetória. E certeza, né, Mirella? Quando a gente vê esses meninos brilhando aí, nós vamos falar, ai, gente, ó, foi professora dele. Então, sucesso para você, querido. Boa noite. Parabéns, viu? Muito obrigado mesmo. Parabéns, amigo. Vamos lá, Wander. Oi, professora, boa noite. Tudo